Finalmente, o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, falou sobre o atacante holandês Memphis e a terça-feira, 11 de agosto, deve ser decisiva para a permanência ou não do jogador. Diretoria do Corinthians cumpre acordo e paga os salários atrasados referentes ao mês de julho para o elenco e o jovem meio-campista André se torna mais um integrante do departamento médico do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre acordo que foi cumprido. A diretoria do Corinthians cumpriu a promessa e pagou salários atrasados referentes ao mês de julho. Os últimos meses estão sendo bem complicados para a diretoria conseguir cumprir os acordos básicos, principalmente com o futebol masculino profissional. Atrasos estão acontecendo. O goleiro Hugo Souza já falou sobre essa situação que incomoda, que causa impacto. O treinador Fernando Diniz já deixou bem evidente que a diretoria tem que dar prioridade em pagar os salários dos jogadores, mas é um Corinthians que a situação financeira é caótica, a diretoria não consegue trazer novas receitas e está difícil cumprir com as obrigações básicas. Na última sexta-feira, dia 7 de agosto, por exemplo, era para a diretoria ter pago os salários referentes ao mês de julho. Esse pagamento não aconteceu, mas a direção fez uma promessa que tudo seria resolvido na segunda-feira, dia 10 de agosto, e foi o que aconteceu. A diretoria do Corinthians cumpriu o acordo e pagou esses salários para o elenco, mas destacando que ainda pendências existem, como por exemplo, os direitos de imagem, férias e premiações pela classificação para essa fase eliminatória da Libertadores da América. Então, pelo menos o que havia sido prometido no final de semana antes do jogo contra o Bragantino, que os salários dos jogadores seriam pagos na segunda-feira, dia 10, isso a diretoria conseguiu resolver. A minha opinião quanto aos salários dos jogadores terem sido pagos é a seguinte: primeiramente, quando os salários atrasam, eu estou aqui trazendo a informação para vocês, e quando a situação é resolvida, claro que eu também tenho que seguir no mesmo caminho e trazer a informação. Só que pagando atrasado e cumprindo o acordo, para mim, sinceramente, não faz diferença. Por quê? Porque pagou atrasado, não pode pagar atrasado. E sabe o que é pior? Dentro do Corinthians hoje, muitos tratam isso como uma vitória. Atrasou no dia correto, conseguiu cumprir o acordo que prometeram dias depois, e aí fica aquela satisfação de terem conseguido resolver. Não, o problema foi criado. E quando acontece esse tipo de situação, os jogadores, por exemplo, eles ficam na dúvida. E o mês que vem, como que vai ser? Será que vão pagar no dia certo? Alguns dias vão atrasar, algumas semanas. Porque já em meses anteriores, o Corinthians chegou a atrasar 2 meses seguidos. Então, sinceramente, isso não pode ser tratado com normalidade. Em um clube do tamanho do Corinthians, é inacreditável acontecer uma coisa dessa. É um Corinthians que já vem nos últimos anos aí sendo arrebentado financeiramente, e a atual diretoria segue o rumo de detonar ainda mais, fazendo empréstimos, fazendo antecipações de receitas, e não consegue trazer dinheiro novo para o clube. Então, essa situação tem que ser resolvida permanentemente, sem atraso, pelo menos na minha opinião. E agora vamos falar sobre problema para o treinador Fernando Diniz. O jovem meio-campista André teve lesão confirmada e se torna mais um integrante do departamento médico do Corinthians. Esse segundo semestre está sendo bastante complicado, falando sobre departamento médico. Corinthians que iniciou o segundo semestre com o departamento médico praticamente vazio, agora a situação
está bastante complicada. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, nós tivemos o Zacarias Labiá sofreu uma séria lesão, só volta em 2027, ligamento cruzado rompido. Yuri Alberto, no mesmo jogo contra o Atlético Paranaense, teve uma lesão muscular diagnosticada e recentemente mais um agora se torna integrante do departamento médico. O jovem meio-campista André foi substituído no jogo que nós vencemos o Internacional na última quinta-feira, dia 6 por 2-1, mas fomos eliminados da Copa do Brasil e acabou ficando de fora dos treinamentos que antecederam as preparações para o jogo contra a equipe do Bragantino no último final de semana. O André, que sentiu dores na parte posterior da coxa, infelizmente acabou tendo uma lesão diagnosticada. O jogador que acabou ficando de fora do jogo contra o Bragantino teve uma lesão de grau 2 confirmada. Esse tipo de lesão demora entre 4 a 6 semanas para a recuperação total. Alguns jogadores acabam se recuperando mais cedo, mas esse é o prazo. Então, infelizmente, o jovem meio-campista André, que vinha sendo titular absoluto, acabou se tornando mais um integrante do departamento médico do Timão. A minha opinião quanto ao André ter sofrido lesão muscular de grau 2 é a seguinte: é uma fase bastante difícil, principalmente quando falamos de lesões. Para se ter uma ideia, são dois jogadores em um intervalo curto de tempo que tiveram lesões musculares, dores na parte posterior da coxa e depois acabou se confirmando lesão. Yuri Alberto, titular absoluto, no dia 30 de julho, e uma semana depois o André, parte posterior da coxa, lesão muscular, os dois, lesão de grau 2. O Corinthians vem tendo um trabalho de preparação física bem intenso com o Wagner Bertelli, só que para mim essas lesões musculares são consequências do período em que os jogadores ficaram parados. Foram aí quase 2 meses sem ter jogos durante a paralisação para a Copa do Mundo. Então, alguns atletas, as suas condições musculares se adaptam mais rápida e outros acabam acontecendo o que aconteceu com o André e com o Yuri Alberto. E o que acaba tornando isso, pelo menos, intrigante é que o Yuri Alberto e o André são os jogadores ali considerados com os melhores condicionamentos físicos do grupo. Então, uma situação aí um tanto quanto alerta. Infelizmente, o André fica de fora. É um jogador que vinha sendo importante, titular absoluto, e vamos torcer para que ele se recupere antes do prazo e possa voltar para ajudar o quanto antes. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre ele, Memphis Depay. Finalmente, o executivo de futebol Marcelo Paz falou sobre o Memphis e essa terça-feira, 11 de agosto, há quem garanta que será decisiva para o jogador permanecer ou não ter o seu contrato renovado com o Corinthians. A situação envolvendo as negociações para a possível renovação do contrato do atacante holandês Memphis acabou se tornando uma grande novela. Na verdade, conversas que estão se arrastando há meses, só que nas últimas semanas as coisas se intensificaram. Idas e vindas. Quem me acompanha sabe, e mais uma vez eu vou falar para vocês a palavra cautela, que é o que eu tenho usado muito aqui. Por quê? Quando saía a notícia que a qualquer momento o acordo da renovação seria confirmado, eu sempre falava para vocês, vamos aguardar o Corinthians confirmar, vamos manter cautela, porque eu sei que políticos não querem a permanência do jogador e estão na cabeça do Osmar Stabile. É ano político, perder apoio político ele não quer. Devido a isso, chegamos a esse momento ainda com indefinição. No último final de semana que o Corinthians jogou contra o Bragantino em Bragança Paulista, saiu notícia que estava tudo resolvido, os últimos detalhes que estavam travando a assinatura do contrato, como por exemplo uma cláusula ROAS
que o Memphis queria garantias, que as parcelas da dívida que o clube tem com ele, acima de 40 milhões, não iriam atrasar e tudo mais. E, claro, o Corinthians não aceitando. Enfim, vários detalhes relacionados às minutas do contrato. No último final de semana, tivemos informações que tinham sido resolvidos e que a qualquer momento a renovação do jogador seria anunciada. O que eu falei para vocês? Cautela, vamos manter a cautela. O executivo de futebol Marcelo Paz acabou falando sobre o assunto na última segunda-feira. Primeiramente, ele disse que essa renovação está demorando por conta da complexidade do contrato. Vamos para as palavras dele. Ele não está jogando ainda porque o contrato dele ainda não foi renovado. Está bastante avançado, mas é um contrato complexo que envolve muitas questões. Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si. E o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser muito segura para o clube. Eu não vou detalhar os termos porque aí é detalhe de negociação, é estratégia. E o Marcelo Paz também, ele falou que o departamento de futebol praticamente está forçando logo a renovação. Claro que ele não usou essas palavras, mas vamos lá. Eu estou lidando com isso naturalmente. O departamento de futebol quer que isso se resolva logo. A gente precisa do Memphis em campo, regularizado. Mas a gente entende que existe um processo jurídico, técnico para ser decidido. E nós respeitamos isso. A gente do departamento de futebol esperamos que isso se resolva o quanto antes para ele estar disponível o quanto antes para nos ajudar em campo. Informações garantem que essa terça-feira, 11 de agosto, será definitiva, decisiva para a renovação ou não do contrato do jogador. Essa terça-feira que o Corinthians viaja para a Argentina para enfrentar o Rosário Central, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, sem Memphis, muito provavelmente. A minha opinião quanto a essas palavras do executivo de futebol Marcelo Paz é a seguinte: o Marcelo Paz ele é muito político, ele é muito podado naquilo que ele vai falar e acaba com certeza revelando que ele não tem nenhum poder de decisão sobre a permanência ou não do Memphis. Por quê? Quando ele fala que ele torce para ficar e ele sendo o executivo de futebol e sendo o profissional da área, isso significa que por ele já está decidida a permanência do jogador. Mas ainda nós não temos a confirmação da renovação do Memphis. Por quê? Porque os políticos não querem. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é opinião. Se o Memphis não ficar no Corinthians, não é por causa da cláusula Rojas, não é por causa da questão física do jogador, não é por causa do salário. O Memphis aceitou diminuição, o Memphis aceitou não cobrar juros da dívida, o Memphis queria 3 anos de contrato, o Corinthians não aceitou. O Memphis aceitou 2 anos de contrato. Então, o que acontece? O Corinthians parece que enviou um contrato para o jogador não aceitar, ele aceitou. Aí veio a questão dos testes físicos, exames médicos. Alguns torceram para o Memphis ser reprovado, ele foi aprovado. Então, a cada novo detalhe, a cada barreira superada, colocam outra. Surgiram notícias também que o Corinthians está aguardando o aval de patrocinadores depois de praticamente tudo resolvido. Então, é escancarado, é a politicagem que está atrapalhando tudo. Eu venho falando para vocês há meses que eu achava que o Memphis não iria ficar por causa dos políticos, diferente do que eu gostaria que acontecesse. Que eu sempre falei para vocês que eu queria que o Memphis ficasse. Claro, o Memphis com uma sequência maior dentro de campo. Então, eu acredito, pelo amor de Deus, não é possível que nessa terça-feira, dia 11, nós não tenhamos uma definição final do que vai acontecer. Finalmente, o dia da notícia da renovação ou não do Memphis deve ter chego. Finalmente chegou o dia. Marcelo Paz falou, Marcelo Paz comentou, quero que o jogador fique. Mas enfim, vamos aguardar porque por enquanto, para mim, está tudo indefinido.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!